Com este dom em minhas mãos, te entrego o meu coração. Cada ponto uma oração, minha arte em consagração. Pra teu louvor, Senhor, floresce em minhas mãos. Fruto da tua graça, minha mais sincera adoração. Olá, seja muito bem-vinda ao meu canal Isa Crochê Criativo, e na aula de hoje nós vamos aprender esse lindo padrão em crochê com ponto avelã para você desenvolver lindos projetos, lindos trabalhos aí no seu cantinho do crochê. Vem crochetar comigo! Vamos aos materiais de hoje. Nós vamos usar fio de sua preferência. Aqui eu vou fazer no colorido, para você ver como eu vou fazer troca de fio. Mas você também pode fazer numa cor somente. Peguei um fio mais delicado, você precisa se atentar às informações que vêm no seu fio, as informações sobre a agulha, tá? Então, eu vou estar usando aqui uma 3. E também você pode fazer com barbante. Se você for fazer alguma coisa com barbante, ele vai ficar mais grosso, né? Vamos dizer assim. E você vai precisar usar uma agulha um pouco maior. De 3,5 a 4,5 para o número, no caso de 3,5 a 4 no número 6, ok? Mas como é um trabalho delicado para você desenvolver blusas, coletes, mangas de blusa, você pode usar um fio mais fino com uma agulha compatível. Se você for fazer bolsa, nécessaire, aí sim você usa barbante. No final do vídeo, eu vou ver se eu consigo algumas fotos de ideias para você fazer com esse ponto aqui, que é maravilhoso. Eu já estou idealizando um colete para mim e vamos ver, né? Eu vou colocar na lista de projetos. Deixa aqui nos comentários se você tem uma lista de projetos também que precisa colocar em dia. Agora vamos precisar da agulha, precisar da agulha de tapeceiro e sempre uma tesoura de arremate. Isso são nossos materiais importantes, nossas ferramentas importantes para trabalhar. Dito isto, com material em mãos, bora crochetar. Então, nós vamos fazer aqui, vou começar com rosa dessa vez, e nós vamos fazer múltiplos de 4. Isa, eu quero fazer um colete. Então, você vai medir o colete, né? O seu corpo, a sua cintura, vai medir e vai contar de 4 em 4 até alcançar a largura que você quer, né? O comprimento que você quer, a largura, no caso. E aqui, por exemplo, eu quero 30 centímetros de medida. Então, você vai fazer a correntinha de 4 em 4 até alcançar 30 centímetros. Feito correntinha de 4 em 4, você vai pegar vai fazer mais 5 correntinhas e voltar na 5ª correntinha, ok? Para dar certo e ficar sempre múltiplo de 4. E aí, você vai fazendo quantas carreiras você quiser. Nós vamos trabalhar com correntinha, ponto alto e ponto avelã. Vamos subir 2 carreiras fechadas de ponto alto e na terceira nós vamos fazer o ponto com avelã. Depois, na outra carreira, mais 2 carreiras fechadas de ponto alto e o ponto avelã, intercalando para ela ficar assim, ó, nesse zigue-zague aqui, ok? Então, esse vai ser o padrão e a gente vai começar aqui a nossa aula. É muito importante que você veja todas essas informações para não dar problema no seu trabalho. Então, aqui eu sempre começo, né? Se eu vou trabalhar com a agulha 3, eu vou começar com a 3,5, porque sempre dá essa repuxadinha aqui, ó, ele costuma ficar fechadinho. Então, hoje eu vou mostrar para você esse truque. A gente vai fazer com uma agulha maior aqui, somente nas correntinhas. Se você for trabalhar com a 3,5, faça com a 4. E se você for trabalhar
com a 3, faça com a 3,5, com a 2,5, faça com a 3, e assim sempre o início com a agulha, uma numeração maior, tá bom? Então, nós vamos fazer aqui de 4 em 4. Eu vou fazer 28 correntinhas, porque é só uma amostra, e nós vamos estar voltando aqui para te explicar o restante. Chegou aqui em 28 correntinhas, eu vou fazer mais 4 correntinhas, corrigindo, tá? Mais 4 correntinhas e retornando aqui na quinta correntinha, ó. 1, 2, 3, 4, na quinta correntinha. Agora sim, eu vou trocar de agulha, vou fazer com a agulha normal, que é a 3, né, por causa do meu fio. E vou vir aqui, ó, na quinta correntinha e fazer um ponto alto. Deixa sempre a linha bem frouxa, tá? Não aperte muito a tensão do seu ponto, a tensão da sua mão, deixa tudo muito suave para o fio fluir bem. Então, agora nós vamos fazer um ponto alto sobre cada correntinha de base. Então, nós vamos voltar essa carreira toda em ponto alto até o final da correntinha. Fiz aqui, ó, fechei, e nós vamos ficar aqui embaixo com um total de 29 correntinhas, tá? Porque vai sobrar 5 pontos altos de um lado e 5 pontos altos de outro no nosso primeiro momento aqui do padrão, ok? Então, é 4 em 4, de 4 em 4, mais 1. Então, nós vamos subir aqui 1, 2, 3 correntinhas e vamos virar o trabalho. Vamos vir aqui dentro, ó, das 2 laçadinhas aqui. Ui, deixa eu focar aqui, ó, 2 laçadinhas. E vamos fazer um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo ponto alto de base, um ponto alto. Fiquei aqui com 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos. Agora, eu vou fazer o ponto avelã. O ponto avelã, eu vou dar uma laçada, vou vir dentro desse ponto de base, vou subir, não vou, vou manter na agulha, não vou fazer finalização. Vou fazer outra laçada, vem no mesmo ponto de base, vou puxar. Para quem tá começando, ele precisa ter um pouquinho de paciência, tá? Porque às vezes escorrega da agulha. 2, dá uma laçada. 3, dá uma laçada. 4, dá uma laçada. 5. Vai fazer isso 5 vezes. E aí, vai pegar esse monte de laçada que ficou na agulha e vai fechar de uma vez só. Aí, dá uma empurradinha pra frente assim, ó, pra ele já ficar criando forma. E aqui, você faz um pontinho baixíssimo e mais uma correntinha. Dá uma laçada, no próximo você continua aqui fazendo ponto alto sobre ponto alto 5 vezes, ou seja, 5 pontos altos separando esse ponto avelã nessa primeira etapa aqui, ó. Aí, você vai ajeitando aqui, que ele vai dando a formazinha, e esse aqui que é o charme desse padrão aqui. Fizemos 5 pontos altos sobre 5 pontos baixos, vamos novamente fazer o ponto avelã. Dá uma laçada na agulha, vem aqui no próximo ponto, sobe, deixa a laçada. Dá uma laçada, sobe, mais uma laçada. Sobe, terceira laçada, quarta laçada, quinta laçada. Ficou tudo junto? Aí, vem, puxa tudo, ó. Ponto baixíssimo para prender o ponto, dá uma arrumadinha, volta aqui na laçada e continua o trabalho com mais 5 pontos altos. 2, 3, 4, 5. Tá vendo? Aí, vem aqui, ó,
uma laçada, 2, 3, ó, soltou, não tem problema. Volta, desmancha, volta na agulha. 1, 2, 3, 4, 5. Fechou com ponto baixíssimo e vai fazer mais 5 pontos aqui. Ó, um ponto alto, 2, 3, 4, 5. No próximo, o ponto avelã. Isa, achei difícil. Descansa um pouquinho, para um pouquinho, respira e depois você tenta novamente. Ó, vai dando ajeitadinha nele. Aqui era para mim colocar 2 carreiras de ponto alto, tá? Mas não tem problema não. Depois você pode fazer. Agora que eu vi que eu fiz uma carreira só. Mas você pode fazer 2, 3, 4 carreiras antes de fazer a carreirinha com ponto avelã. E o espaçamento é você que decide, tá? Aqui nós vamos terminar com 5 pontos altos, como a gente começou. Vendo? Ó. Fica assim o nosso trabalho. Vai parecer que tá repuxando, tá? Mas depois ele vai chegando pro lugar. Ó. Fazendo assim, olha que gracinha que já vai ficando. Aqui eu vou estar fazendo a carreira mudando de fio, para caso você queira fazer algo colorido. Mas se você quiser fazer uma cor só, é só virar o trabalho, é só continuar aqui, tá? Ó, continua aqui, ó, 1, 2, 3 correntinhas e volta. Fazendo aí o trabalho. Agora vai ser de ponto fechado. Você pode cortar o fio se quiser fazer colorido e você pode continuar se quiser fazer uma cor só. Então, aqui a gente vai fazer todo o processo voltando. Tem que ficar com 29 correntinhas, tá? Então, a gente vai pular essa parte do avelã e vai vir aqui, ó. Em cima do próximo. Parece que vai ficar uma abertura aqui, mas não tem problema não. Depois o crochê ele se ajeita, tá? O importante é que fique com a mesma quantidade de ponto. Se o seu não tiver ficando com 29 pontos, volta e veja onde você esqueceu aí, porque às vezes a gente pula. Olha, eu acabei pulando uma carreira aqui também junto com você. Ó, pulou a avelã, vem no próximo. E aqui nós vamos fazer essa carreira fechada. Você pode também fazer colorido, como tá a outra ali. Vou fazer essa carreira fechada e vou te mostrar. Para mudar de cor é bem simples, né? Ó, um ponto antes do ponto avelã. Opa. Lembrando que quando você for fazer numa cor só, a parte do pontinho avelã sempre tem que ficar para o lado direito, para dar o efeito ali do pontinho, que é o charme desse padrão, tá? Ó, um antes, pulou, um depois.
E aqui finaliza o processo dele. Então, aqui ele tá no avesso e eu vou virar, ó. O pontinho sempre tem que estar pro lado direito, né? Se eu for fazer troca, não tem problema, porque aí a troca eu sempre começo, né, já fazendo assim 2 carreiras e a terceira ele vai ficar no lado direito. 2 carreiras, 2 carreiras, lado direito, 2 carreiras, lado direito, 2 carreiras, lado direito. Se eu for fazer 3 carreiras e ele ficar do avesso, você vai ter que levantar mais uma carreira. Então, eu acredito que esse espaçamento de 2 em 2 já é o suficiente para ele ficar sempre na carreira da frente, tá bom? E sempre que for mudar de cor, sempre deixe a última carreira ser a dos gominhos aqui, dos pontos avelães, para que sempre dê certo aí o seu padrão. Mas tudo é criatividade, você pode testar, você pode fazer aí da forma que você achar melhor, com uma carreira só, como eu fiz aqui, né? Fiz a primeira carreira, levantei e fiz mais uma, ok? E para trocar de cor é muito simples, né? A gente vem aqui, ó. Terminou aqui, faz uma correntinha para poder cortar o fio. E aí, eu venho aqui nesse lado, que já tá direito, e vou fazer aí a minha troca de cor. Eu não dou nozinho, tá? Se você quiser dar nozinho, aí você vem aqui em cima da onde você terminou e faz aí 3 correntinhas. Porque agora nós vamos dar um intervalo para ficar o zigue-zague. Então, aqui eu vou fazer 8 correntinhas, no caso, 8 pontos altos, né? Que eu vou começar aqui nos 8 primeiros aqui. Já pegando a parte de trás junto, para ir arrematando e facilitando ali na hora do acabamento, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fiz 8. Agora, eu venho fazer o ponto avelã, porque ele vai ficar, ó, distante aqui. Então, a gente vai fazer aqui o ponto avelã. 1, 2, 3, 4, 5 laçadas, tá? 5. Se você conseguir fazer mais, você pode fazer. Ó, aí fecha, perdão, fecha aqui, ó. Aí, vamos começar de novo, sem correntinha. Uma correntinha, já dei uma correntinha, né? Uma correntinha, vem aqui e vamos, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Vou fazer o ponto avelã. 2, 3, 4, 5. Fechou, correntinha. Ó. 1. Nem precisa correntinha aqui, né, gente? Fechou, ponto baixíssimo, aí vem, faz mais 5 aqui. 2, 3, 4, 5. Aí, você vê que ele vai ficando, ó, fora, né? Ele não fica no mesmo padrão. No caso, na mesma direção. Isso aqui que dá o charme dele. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Fechou.
E agora a gente termina aqui. Vai ficar 4 embaixo, né? 4 e 3, 4 e 3 no zigue-zague. 4 pontos avelãs. Numa faixa e 3 na outra. Isso para colorido ou uma cor só, né? Uma cor só ou colorido segue esse padrão. Claro que aqui, meninas, nós estamos fazendo um pedacinho para você, um padrão, mas você vai esticando, né? E vai fazendo esse padrão conforme o tamanho que você for fazer. Então, você vai ter que ter essa coerência aí para fazer ficar assim, ó. Olha que lindinho. Vou terminar aqui subindo 3 correntinhas e fechando aqui com ponto alto e volto para finalizar com você. Terminei aqui, fiz uma correntinha e agora eu vou cortar. E aí, menina, o acabamento, né? Você vai fazer o acabamento aí, vai fechar aqui, pegar a agulha de tapeceiro. Eu vou cortar, que eu já coloquei aqui, depois a gente põe uma colinha também, tá? E aí, a gente vai ajeitando aqui, ó, pra dar o formato, porque esse aqui que é o charme desse ponto. E aí, você vai aumentando tanto de largura quanto de altura e vai fazendo conforme a sua criatividade e o que você quiser fazer. Eu vou deixar umas fotos aqui no próximo bloco. Espero que você goste e deixe nos comentários para mim o que você achou dessa aula. Com este dom em minhas mãos, te entrego o meu coração. Cada ponto uma oração, minha arte em consagração. Pra teu louvor, Senhor, floresce em minhas mãos. Fruto da tua graça, minha mais sincera adoração. Se essa aula te ajudou, compartilhe com as amigas. Um beijo e até o nosso próximo crochê. Tchau, tchau.